Nós temos mais uns minutinhos, deputado. Tem um Vamos ponto conversar. que o senhor gostaria de falar? Deu para perceber que o senhor entende muito de história, quer comentar um outro período histórico? Eu gosto muito de história. Então, vou aproveitar aqui esses minutinhos, aí vou puxar um pouco a sardinha para lá, falar um pouquinho da Inconfidência Mineira, que é um movimento um pouco incompreendido. Eu faço assim um paralelo da Inconfidência Mineira com a Revolução Pernambucana de 1817. Os dois são movimentos muito semelhantes. Eram movimentos que pretendiam a independência, se libertar de Portugal. A Inconfidência Mineira desejava basicamente a independência de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, esse Sudeste talvez. A Revolução Pernambucana de 17, o estado de Pernambuco e o entorno. E aconteceu um fato idêntico. Na Inconfidência Mineira, estavam preparando, ia ter o dia da derrama. Naquele momento havia uma cobrança muito forte de impostos, né, da coroa portuguesa em cima, principalmente em Minas Gerais, porque de lá que estava vindo o ouro, e a produção de ouro vinha diminuindo, e os impostos aumentando, a coroa portuguesa ia ter tal da derrama, que Portugal ia cobrar os atrasados na marra. E no dia da derrama é que, de acordo com o projeto dos Inconfidentes, eles iam estourar, fazer o levante, fazer a revolução, mas o levante não aconteceu porque algumas semanas antes o traidor resolve fazer a delação, e aí o governador, com aquela delação, ele manda imediatamente prender os principais líderes da Inconfidência. Lá em Pernambuco, 50 anos depois, 40 anos depois, a história é igualzinha. Eles estavam concebendo a revolução e um deles delatou que havia uma conspiração para fazer um levante em busca da independência. Só que, diferente do que aconteceu lá em Minas Gerais, lá o governador manda prender os principais líderes. E alguns eram militares. Então ele já tinha prendido já uma meia dúzia de líderes principais, quando mandou prender um major que estava dentro do quartel. Nesse quartel, o major recebeu voz de prisão do superior dele, que era um português. E nesse quartel tinha muitos brasileiros e muitos presos, que eram homens do Levante. Quando o major recebeu a voz de prisão, ele tirou a espada e matou o comandante. E mandou soltar os presos. E dali explodiu. O pessoal foi para a rua e foram em direção ao palácio, prenderam o governador, e aí inicia o movimento, e eles constituem a República Pernambucana, e aconteceu. Lá em Minas Gerais, não. Em Minas Gerais, prenderam os principais líderes, e aí a figura do Tiradentes virou, né, o grande herói nacional. A República fez a Inconfidência Mineira ser o grande movimento importante e tal, e aí o Tiradentes, como uma figura importante, passou a ser um grande herói. Mas quem era o Tiradentes? Aí que é o troço curioso. O Tiradentes, de fato, diferente do que alguns historiadores falam, ele era o grande gerente operacional, ele não era a cabeça pensante, e não era o pobrezinho coitado, que ele era o mais pobre, então porque ele era o mais pobre, tinha que matar um, manda matar ele. Não. E a história da Inconfidência é interessante pelo seguinte: durante todo o Império, durante o primeiro e sobretudo Dom Pedro II, o tema da Inconfidência era um pouco tabu, indigesto, porque o imperador era uma figura muito querida, muito popular, e ela tinha um sentido meio republicano. Então era um assunto, quem mandou matar o Tiradentes, princesa do mundo, era a Dona Maria, que era a avó do imperador. Então assim, era um tema meio desagradável. O Dom Pedro II, era um valoroso Dom Pedro II, né? Ele convida o historiador Joaquim Norberto, olha, você vai pegar todo aquele processo do Tiradentes, que eram pilhas e pilhas estuda esse negócio e você vai fazer, por favor, a história da Inconfidência Mineira. Dom Pedro II encomendou. Mas ele, Joaquim Norberto, o historiador, era um homem que gostava muito do Dom Pedro II, monarquista convicto, contra a República, e ele estudou aquele assunto todo e escreveu a historinha da Inconfidência, toda distorcida, coitado. Mesmo porque ele gostava do Dom Pedro II. Entendi. É dele que brota essa versão de que o Tiradentes era um maluco, era o mais pobre, eles tinham que prender um, prende ele, é o que valia menos. Ele que constrói essa versão, que é inexata. Mas durante
50 anos, 60, 70 anos, o único homem no Brasil que estudou os autos da devassa, que todo o processo dos Inconfidentes, foi Joaquim Norberto. Ele era a grande autoridade. Todos os historiadores que escreveram sobre Inconfidência se basearam no livro do Joaquim Norberto. Afinal, ele teve acesso. Ele é que estudou minuciosamente, fez um livro de 2 volumes sobre o... Aí ele é um cara. E essa versão também se propagou. Somente em 1936, o governo brasileiro, o Ministério da Educação, publicou em livro datilografado, né, traduzido para o nosso português, os chamados autos da devassa. A palavra devassa, lá no Império, tinha o sentido de processo. O que a gente chama hoje de processo judicial, eles falavam devassa. Então eram os autos da devassa da Inconfidência Mineira. São os autos, são todos os documentos, os inquéritos, os testemunhos, os documentos, o processo. Então, em 1936, o Ministério da Educação, era um mineiro, Gustavo Capanema, mandou publicar esse troço em Times New Roman, a coleção de 6 volumes dos autos da devassa da Inconfidência Mineira. Só a partir de então é que os historiadores começaram a ter acesso ao que era a Inconfidência Mineira. E aí eles viram que a figura do Tiradentes é inteiramente diferente dessa que havia sido propagada. Ele era o grande... Assim, era um conjunto de intelectuais, e ele era o grande operacional. Ele era o gerente, ele era a figura central do movimento. E com um detalhe a mais, por que ele que foi enforcado? Porque nas oitivas, nos depoimentos, eles haviam combinado o seguinte: gente, isso aqui é super secreto, porque era o seguinte, a pena era crime de lesa majestade. A pena para esse crime era esmagamento dos ossos com o réu vivo. Brutal, né? Então, gente, o combinado é o seguinte: se alguma coisa der errado, isso aqui, rasga tudo, queima tudo, limpa tudo, ninguém sabe de nada, todo mundo nega tudo. Esse era o combinado. Quando houve a traição, o Joaquim Silvério dos Reis, que foi o traidor, o Tiradentes estava no Rio de Janeiro nesse dia, ele não estava em Minas. Ele estava no Rio de Janeiro tratando da logística. Eles queriam fazer o levante no dia da derrama. Ele ficou sabendo que suspenderam a derrama. A derrama ia ser o momento da Revolução. Falou, pô, e agora não tem a derrama, o que nós vamos fazer? Eles estavam organizando, eles iam assaltar o navio de ouro que ia com os impostos para Portugal. Dali que eles iam estourar a Revolução. Mas os Inconfidentes foram presos, quase todos estavam lá em Ouro Preto, a maioria estava lá, era Vila Rica, que era a cidade. Ele estava no Rio de Janeiro. E ele no Rio de Janeiro, ele encontra com o traidor fez a delação lá para o governador de Minas, Visconde de Barbacena. Visconde de Barbacena, e o Visconde de Barbacena manda ele retratar isso para o vice-rei lá no Rio de Janeiro. Ele encontra com o delator lá no Rio de Janeiro. O que você está fazendo aí? Não, eu vim aqui, estou passeando e tal, exatamente. Vai. Chega a notícia para ele, Tiradentes, de que os outros foram presos lá. Ele falou, opa, ele se esconde. Ele começa ele se escondeu em 3 casas. Ficou na casa de uma pessoa, depois mudou para outra. Ele percebe que estão seguindo a ele. Ele pede uma audiência ao vice-rei. Vocês estão me seguindo, o que está acontecendo? Ele era militar? Não está acontecendo nada, não. Mas ele era militar, né? Bobo nada. Ele começou a fugir, mudou de casa, na 3ª casa, prenderam ele lá. Quando prendem ele para ele fazer o depoimento, ele vê o Joaquim Silvério dos Reis contando tudo. E aí, por que ele foi preso? Todo mundo tinha combinado de negar tudo. Nos depoimentos, ele não negou nada. Houve sim, e ele assume tudo. Ele é um homem, assim, generoso e muito bravo. Não, houve, eu fiz isso, eu estava fazendo isso. Mas ele falou, não, ninguém tem nada com isso. Eu tinha. Porque ele viu o Silvério dos Reis delatando. Falou, não adianta eu negar, porque o que eu falar já estava. Ele assumiu para si a responsabilidade de todos os outros. Por isso é que no processo, no final, aconteceu um fato dele, ele é o único que vai ser enforcado e não os demais. Mas há um episódio também interessante. Quando saiu a sentença, eles ficaram 3 anos presos. Eles foram presos em 1789, lá em Vila Rica, Ouro Preto. Foram transferidos para o Rio de Janeiro, na Cadeia Velha, o mesmo prédio onde reuniu a Assembleia Constituinte 50 anos depois, a Cadeia Velha.
ficou preso lá na cadeia velha, com todos os constituintes. Eles ficaram 3 anos presos. Quando saiu a sentença, eles fizeram uma sentença fake, primeiro, condenando à morte uns 10. E anunciaram para eles na véspera, amanhã, tá condenado à morte, fulano, ciclano, e não era brincadeirinha. Ah, peguei vocês. Era só o Tiradentes que estava condenado à morte. Mas eles lembraram, gente, esses caras ficaram presos aqui 3 anos sem defesa. Não pode ter condenação sem defesa. E aí eles determinaram que o advogado da Santa Casa do Rio de Janeiro fosse o advogado dativo e fizesse a defesa dos Inconfidentes. E deram para ele 15 dias. E esse cara, em 15 dias, fez uma defesa memorável dos Inconfidentes. Uma peça belíssima é a defesa que o cara fez. Mas já estava tudo, a sentença já estava pronta. Mas eles foram para o exílio, né? Todos foram para o exílio e todos morreram no exílio. Naquela época só morria cedo. E o Tiradentes condenado à morte. Somente 2 voltaram do exílio. Um padre, chamava Padre Manuel Rodrigues da Costa, porque os padres, tinham vários padres envolvidos. Os padres foram todos recolhidos no mosteiro em Portugal. Os demais foram para as colônias portuguesas na África. Morreu. Só quem regressou foi esse padre, Padre Manuel Rodrigues da Costa, e um que chamava Rezende Costa Filho. Teve um dos Inconfidentes que chamava Rezende Costa. O filho dele foi preso junto. Foi o Rezende Costa pai e o Rezende Costa filho. O filho foi, também sem saber por quê, foi para o exílio. O filho voltou. E esses 2 foram constituintes em 23. Olha, constituintes por Minas Gerais. E o historiador conta o seguinte, que várias vezes pegavam eles olhando. A Assembleia Constituinte ficou na cadeia velha. A cadeia velha foi adaptada para ser o prédio do Congresso. E os 2 ficaram... Há 40 anos atrás eu estava preso aqui, eu apanhei ali, levei uma chicotada ali. Eles ficavam olhando o ambiente que era onde eles tiveram sido presos lá atrás. Mas o Tiradentes, assim, aí eu quero dizer, ele era uma figura... A República fez que a Inconfidência Mineira, escolheu a Inconfidência Mineira como um grande episódio e aí aditivou a importância da Inconfidência Mineira. Exatamente. Agora, dentro da Inconfidência Mineira, o Tiradentes, de fato, era uma figura importante. E aí, por isso que ele virou o protomártir da independência, porque estabeleceram que a Inconfidência, que foi o grande movimento da independência, e lá de dentro, a grande figura era o Tiradentes, que de fato era. Mas a República desmereceu muito a Revolução Pernambucana de 17, que foi muito mais consistente. Eles conseguiram. Lá teve guerra, batalharam, brigaram, teve vários conflitos, decretaram um país independente, fizeram a bandeira, fizeram a Constituição. Foram 2 movimentos muito semelhantes, mas aqui o movimento não aconteceu. É um movimento que deveria ter sido. A República premiou a Inconfidência. E premiando a Inconfidência, ali dentro o Tiradentes tinha uma figura, uma posição de relevo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.